Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Laís, ainda abalada com os recentes acontecimentos, insiste para que Cecília conte a verdade a Marco Aurélio. As duas haviam sido perseguidas por um carro de forma ameaçadora, um episódio que deixou Laís profundamente assustada. Ela acredita que esconder essa informação é perigoso e que Marco Aurélio, como pai de Cecília e uma figura influente, precisa estar ciente da gravidade da situação. Cecília, no entanto, hesita, dividida entre o medo e o receio de preocupar ainda mais o pai. Enquanto isso, Odete continua sua busca por informações e controle. Desconfiada de algo irregular nas operações da TCA, ela exige que Consuelo elabore um relatório detalhado de todos os voos realizados pela empresa dentro do Brasil. Ela quer saber quem embarcou, os destinos, horários e possíveis anomalias. Sua postura autoritária e calculista deixa claro que ela está determinada a descobrir qualquer irregularidade, custe o que custar. Em outro momento, Celina é surpreendida por uma revelação inesperada. Em uma conversa direta com Odete, ela descobre que sua situação financeira é muito mais grave do que imaginava. Sua conta bancária está praticamente zerada, o que a deixa em choque. O impacto dessa notícia abala sua segurança e gera um misto de desespero e indignação. Celina sente que está sendo traída e manipulada, e agora precisa repensar seus próximos passos. Leila, por sua vez, não esconde mais sua frustração. Em uma conversa franca com Renato, ela demonstra sua insatisfação com a relação dos dois. Ela se sente negligenciada e emocionalmente distante dele, e começa a questionar se vale a pena continuar insistindo em um relacionamento que parece não mais lhe trazer felicidade. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Afonso e Maria de Fátima também enfrentam um momento delicado. Apesar da forte atração que sentem um pelo outro, ambos chegam à conclusão de que não podem continuar se envolvendo enquanto Afonso estiver comprometido com Solange. Eles decidem, de comum acordo, dar um passo atrás e respeitar a relação de Afonso com Solange, ainda que isso cause dor em ambos. A tensão aumenta quando Daisy aparece para dar uma notícia alarmante. Cecília sofreu um grave acidente de carro. A informação deixa todos em estado de choque, especialmente Laís, que havia alertado sobre o perigo iminente. O acidente parece confirmar que a perseguição que sofreram não foi um caso isolado, e sim parte de algo maior. O clima esquenta de vez quando Odete, em um ato impulsivo e provocador, invade a sala de Marco Aurélio sem avisar. Ela o confronta com firmeza, cobrando explicações e exigindo respostas. Com voz firme e olhar penetrante, coloca Marco Aurélio contra a parede, deixando claro que não está disposta a ser enganada ou manipulada por ninguém. Maria de Fátima vai enfrentar uma reviravolta inesperada em sua vida. Obrigada a escolher entre seu sonho de status e sua carreira como influenciadora digital, ela acaba tomando uma decisão drástica. Para conseguir se casar com Afonso, Fátima vai ser forçada a apagar o próprio perfil nas redes sociais, abandonando de vez sua vida online, algo que ela tanto lutou para construir. O choque começa quando Afonso, cada vez mais incomodado com a superexposição do relacionamento, deixa claro que não aceita o comportamento da noiva. Para ele, ter a vida amorosa exposta para milhares de seguidores é inadmissível, principalmente considerando a pressão que também vem de Odete Roitman. A matriarca, sem esconder o desprezo pelo universo digital, é ainda mais dura. Classifica os vídeos de Fátima como vulgares e infantis, e faz questão de reforçar que uma mulher que quer fazer parte da alta sociedade carioca deve saber se comportar. Afonso, essa sua noiva se expõe demais. Isso não é coisa de mulher de classe, é coisa de deslumbrada, dispara Odete em um de seus comentários ácidos. Fátima, claro, fica furiosa. Ela passou meses cultivando seguidores, postando vídeos cuidadosamente produzidos, montando um personagem perfeito de Digital White Girl, só para agora ter que jogar tudo fora em nome de um casamento? Mas, diante da pressão implacável de Odete e do ultimato de Afonso, se a gente for casar, você vai precisar apagar esse perfil. Ela se vê encurralada.
O desejo de entrar para o círculo restrito da elite é maior. E mesmo contrariada, ela cede. Em um misto de raiva e tristeza, Maria de Fátima prepara sua despedida. Com os olhos vermelhos, maquiagem borrada e a voz embargada, ela grava um último vídeo para seus seguidores, apelidados carinhosamente de Fatmores. A cena é dramática, como ela gosta. Oi, meus Fatmores. Eu tô aqui com o coração apertado para dizer que esse é o meu último vídeo. É isso mesmo. Eu preciso me despedir de vocês. A vida toma rumos inesperados e eu preciso atender a esse chamado. As lágrimas escorrem pelo rosto enquanto ela pausa, dramaticamente, olhando para a câmera como quem pede compreensão. Quero que vocês saibam que eu sou muito grata por cada curtida, cada comentário, cada mensagem linda que recebi. Mas agora eu preciso focar na minha nova fase. E por isso, infelizmente, vou me afastar daqui. Obrigada por tudo. Vocês moram no meu coração. O vídeo rapidamente viraliza e os seguidores enchem a postagem de mensagens de apoio, incredulidade e tristeza. Muitos lamentam a saída dela. Outros criticam Afonso e Odete por forçarem a decisão. Mas Fátima, por trás das câmeras, sente um alívio amargo. Ela está conseguindo o que sempre quis: se casar com Afonso, entrar para a elite, ser aceita no círculo restrito de Odete Reutemann. Só que o preço, dessa vez, foi alto. A decisão de Fátima promete ter consequências nos próximos capítulos. Será que ela conseguirá se manter longe das redes e seguir as exigências de Odete? Ou sua ambição e sede por fama falarão mais alto? Vale tudo. Está só começando a mostrar as batalhas que Fátima ainda vai enfrentar. Maria de Fátima, sempre calculista, finge uma preocupação forçada com Solange, tentando demonstrar empatia enquanto esconde suas verdadeiras intenções. Por trás do sorriso doce, Fátima continua manipulando todos ao seu redor, determinada a conseguir o que deseja. Solange, no entanto, começa a perceber que há algo estranho no comportamento da amiga e, desconfiada, resolve confrontá-la, perguntando diretamente sobre seus sentimentos em relação a Afonso. Maria de Fátima, com a lábia afiada, tenta se esquivar da pergunta, mas não convence totalmente. Enquanto isso, Leila, cada vez mais ansiosa, conversa com Marco Aurélio enquanto aguarda a chegada de Renato. Inquieta com o comportamento do namorado, ela não esconde sua frustração e desabafa suas preocupações com Eunice, revelando que sente Renato distante e misterioso, como se estivesse escondendo algo importante. Eunice, sempre atenta, ouve os desabafos da amiga, mas prefere não se envolver demais, ainda que fique intrigada com as desconfianças de Leila. Em outra cena, Igor, observador como sempre, afirma com convicção para Afonso que Maria de Fátima está completamente apaixonada pelo triatleta, alimentando as esperanças do rapaz. Afonso, envaidecido, acredita nas palavras de Igor, mas logo se vê surpreendido quando Maria de Fátima o procura e, com um ar dramático, diz que precisa se afastar dele, afirmando que o relacionamento entre eles não pode continuar. A decisão repentina deixa Afonso confuso e magoado, sem entender o verdadeiro motivo da atitude de Fátima. Enquanto esses dramas se desenrolam, Ivan, ao ver o comercial estrelado por Raquel, não consegue disfarçar o impacto emocional que sente. A imagem da ex-mulher mexe profundamente com ele, trazendo à tona lembranças e sentimentos que ele havia tentado enterrar. Celina, por sua vez, comenta com Odete que está cada vez mais desconfiada das intenções de Maria de Fátima, percebendo que há algo de falso na maneira como ela age. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora, e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Mesmo após o discurso de afastamento, Maria de Fátima e Afonso acabam cedendo à atração e passam a noite juntos. O clima entre os dois esquenta, e Fátima, mais uma vez, usa seu charme e manipulação para manter Afonso em sua teia. A relação entre eles promete gerar ainda mais intrigas, especialmente com Solange cada vez mais desconfiada e Afonso dividido entre o desejo e a razão. No universo de Vale Tudo, as máscaras continuam caindo,
e os personagens se enredam cada vez mais em suas próprias mentiras e paixões, preparando o terreno para novas reviravoltas e revelações. César ganha dinheiro com o contrabando de bebês reborn, enquanto Aldeide se envolve nessa história de maneira inesperada e polêmica. Na novela Vale Tudo, a secretária da TCA se encanta por uma dessas bonecas hiperrealistas e decide adotá-la como se fosse uma filha de verdade. Aldeide dá o nome de Amélie à boneca e passa a tratá-la como um bebê. Investe em um enxoval completo. Leva a filha para o trabalho, combina roupas e até tira fotos para postar nas redes sociais. O comportamento peculiar de Aldeide vira motivo de fofoca e críticas entre os colegas, principalmente por parte de Consuelo, que não esconde o desdém. Não bate muito bem, comenta, debochando da maternidade alternativa de Aldeide. Mas a secretária não se abala e rebate. Eu sei que a Amélie é uma boneca, mas eu gosto de fingir que ela é um bebê. E daí? É a minha vida, minha escolha. Por trás desse negócio estão César e Olavo, que aproveitam a febre dos bebês reborn para lucrar alto com o contrabando. Eles debocham das clientes e até encenam um parto para rir da situação. Essas mulheres são tudo dodói, comenta Olavo, enquanto César dá risada e conta o dinheiro. No entanto, a história de Aldeide com Amélie tem um desfecho tocante. Depois de um tempo, ela percebe que seu apego à boneca reflete uma fase de sua vida que precisa ser superada. Decidida, Aldeide doa Amélie para uma criança carente e encerra o ciclo. Tudo nessa vida é fase. A minha passou. Agora eu tenho que abrir espaço para as novas. Já em outro momento, César mostrará que não tem escrúpulos quando o assunto é dinheiro. Após planejar fugir para o Uruguai com Maria de Fátima e os dólares roubados, o bonitão percebe que a influenciadora começa a hesitar no plano. Sem perder tempo, ele decide agir por conta própria. Com a ajuda de Olavo, arromba o cofre de Fátima e some com o dinheiro. Ao descobrir que os dólares desapareceram, Fátima fica desesperada. "O cofre, César, está vazio! Roubaram os nossos dólares!" grita, em choque. Mas César logo revela a verdade, sem rodeios. "Tá comigo. Pode ficar calma, que tá guardado num lugar seguro." Ele explica que tomou essa atitude para garantir que a fuga aconteça como planejado. Na verdade, César pretende usar parte do dinheiro para abrir uma loja de açaí no Uruguai, uma ideia que ele jura ser um bom investimento. "E pro plano dar certo, agora é você que manda? Como assim?" questiona Fátima indignada. César é direto. "Eu fico com o dinheiro até a gente chegar no Uruguai. Depois a gente decide juntos. Onde vai ser a loja de açaí, como vai ser tudo." Sem alternativa, Fátima acaba cedendo. Ela aceita os termos impostos pelo namorado e até se mostra grata. "Você fez bem, amor. Vamos embora daqui. Eu acho que a gente vai ser feliz longe desses problemas todos." César, confiante, sela o acordo. "É claro que a gente vai." Enquanto isso, a dupla segue com o plano ousado, sem imaginar as consequências que essa escolha pode trazer. Celina acolhe Heleninha mais uma vez, demonstrando seu carinho e preocupação com a nora. Sensível ao sofrimento da jovem, Celina tenta confortá-la, mesmo sem saber todos os detalhes do que aconteceu. Eugênio, atento à conversa entre Celina e Heleninha, começa a perceber algo diferente. O olhar de Maria de Fátima para Afonso. Os dois parecem cada vez mais próximos, o que desperta a desconfiança tanto de Eugênio quanto de Celina, que trocam olhares, já intuindo que há algo além da amizade entre os dois. Enquanto isso, Lucimar procura Ivan para contar sobre a nova recaída de Heleninha. Preocupada, ela acredita que ele precisa saber o que está acontecendo. Ivan, surpreso, procura Heleninha e a confronta, querendo entender o que a levou a beber novamente. Em um momento tenso, Heleninha confessa que não conseguiu resistir e que voltou a beber. Ela admite sua fragilidade, mas também revela seu medo de decepcionar Ivan e toda a família. Paralelamente, Leila, ainda desconfiada sobre o comportamento de Renato, tem uma conversa reveladora com Milena, uma ex-namorada dele. Durante o encontro, Milena faz comentários sobre o passado de Renato que deixam Leila intrigada.
Ela começa a perceber que há pontos obscuros na história de Renato que nunca haviam sido mencionados. De volta para casa, Leila confronta Renato, dizendo que algo está a incomodando na relação dos dois e que ela precisa entender o que é. Renato tenta desconversar, mas Leila sente que precisa investigar mais antes de tomar qualquer decisão. Enquanto isso, Celina e Odete notam algo estranho. Ivan parece saber demais sobre a recaída de Heleninha. As duas trocam comentários, questionando como ele ficou sabendo tão rápido. Odete, sempre atenta, começa a desconfiar que há algo mais acontecendo nos bastidores dessa família. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Sentindo o peso de tantas dúvidas e desconfianças, Leila finalmente toma uma decisão. Ela precisa se afastar de Renato até conseguir entender melhor seus sentimentos e o que está acontecendo entre eles. A conversa com Milena deixou claro que há segredos do passado de Renato que ela desconhece, e isso a inquieta profundamente. Determinada, Leila decide dar um tempo na relação, mesmo que isso a deixe dividida emocionalmente. Assim, enquanto Celina continua a apoiar Heleninha, Eugênio observa atento a aproximação de Maria de Fátima e Afonso, e Leila tenta reorganizar sua vida. Todos os personagens se veem envolvidos em uma teia de sentimentos, dúvidas e revelações. O clima é de tensão e incerteza, com cada um enfrentando seus próprios conflitos e tentando encontrar o melhor caminho. Solange viverá um dos momentos mais impactantes de sua trajetória ao descobrir que seu emprego dos sonhos em Madrid não passou de uma grande farsa armada por Odete Reutemann. Após perceber que tudo o que havia conquistado não era fruto do próprio mérito, mas sim parte de um plano manipulador da milionária, Solange decidirá voltar às pressas para o Brasil, determinada a desmascarar a vilã e colocar um ponto final nessa história. Assim que chega ao país, a primeira pessoa que Solange encontra é Afonso. Ela, ainda atordoada pela descoberta, decide contar tudo para o ex-namorado. No entanto, a reação de Afonso será um verdadeiro balde de água fria para a ruiva. Ao invés de acolhê-la ou demonstrar apoio, ele se mostra frio, distante e, para surpresa de Solange, até tenta minimizar a gravidade da situação. Solange, essa acusação é muito grave. Eu sei que a minha mãe é capaz de quase tudo, mas talvez não tenha sido ela, diz ele em tom de desconfiança, sem demonstrar nenhuma empatia. Solange fica indignada com a falta de compreensão de Afonso e insiste que tem certeza do que está dizendo. Mas ele continua reticente, deixando claro que não pretende se envolver no assunto. A reviravolta na vida de Solange começa quando Renato, indignado com a manipulação de Odete, liga para a amiga e conta toda a verdade. Ele havia escutado a própria Odete confessar, sem pudor, que foi ela quem forjou a oportunidade para Solange na maior agência de conteúdo da Europa e que, além disso, bancava o salário da ex-diretora de criação da Tomorrow. O plano de Odete era claro: tirar Solange do caminho de seus negócios e manter o controle absoluto sobre tudo. Diante dessa revelação, Solange não pensa duas vezes, pede demissão e decide retornar ao Brasil para confrontar Odete de frente. Ao se encontrar com Afonso, Solange desabafa e conta tudo o que descobriu, acreditando que ele ficará ao seu lado e a ajudará a enfrentar a mãe. Mas a frieza de Afonso a deixa profundamente decepcionada. Aí é complicado, porque é uma acusação bem grave e você não pode provar nada. Além do mais, você foi porque quis, rebate ele, demonstrando claramente que não acredita totalmente na amiga e que, de certa forma, está mais preocupado em proteger a mãe do que em ouvir Solange. A ruiva, ferida, percebe que não pode contar com Afonso como esperava. Ainda assim, sua determinação em desmascarar Odete só aumenta. Mesmo sem o apoio dele, Solange decide seguir em frente, disposta a expor a verdade e enfrentar as consequências, seja o que for. O reencontro com Afonso, que ela imaginava ser um momento de acolhimento, se transforma em mais uma decepção em sua jornada, mas Solange está longe de desistir. A partir de agora, ela se coloca pronta para encarar Odete de frente,
com ou sem aliados ao seu lado. Raquel tenta explicar para Heleninha que sua separação de Ivan não teve nada a ver com ela. Em um momento tenso e delicado, Raquel, com a voz embargada, garante que sua relação com Ivan chegou ao fim por outros motivos, e não por causa do envolvimento ou presença de Heleninha. Apesar das palavras sinceras, a conversa abala profundamente Raquel, que luta para conter as emoções. Mais tarde, Ivan a procura para falar justamente sobre Heleninha. O reencontro dos dois é carregado de ressentimentos e mágoas do passado. Raquel fica abalada ao perceber que Ivan está preocupado com a filha e não consegue evitar que seus sentimentos antigos venham à tona. Ela tenta manter a compostura, mas a visita mexe com ela mais do que gostaria de admitir. Enquanto isso, Ivan também tem uma conversa difícil com Heleninha. Ele a repreende por ter procurado Raquel, deixando claro que não gostou da atitude da filha. A tensão entre eles cresce, e Heleninha, sentindo-se culpada, pede desculpas ao pai, dizendo que não queria causar confusão nem trazer à tona velhos sentimentos. Ela tenta justificar sua decisão, explicando que só queria entender melhor o que aconteceu entre os pais. Ivan, no entanto, não consegue esconder sua irritação e termina a conversa de forma seca, deixando Heleninha ainda mais fragilizada. Em outro cenário, Leila se incomoda ao ser apresentada a Celina por Renato como apenas uma amiga. A situação a deixa constrangida, e ela sente que Renato está tentando esconder o real envolvimento deles. Leila fica desconfortável e começa a questionar o que Renato realmente sente por ela. Solange, por sua vez, se desentende com Afonso. Ao vê-lo interagindo com Maria de Fátima, Solange não consegue conter o ciúme e acusa a moça de estar se insinuando para ele. Afonso tenta minimizar a situação, mas Solange se mostra desconfiada e acaba criando um clima tenso. Mais tarde, Solange confidencia a Sardinha que teme que o namoro deles não resista ao período de afastamento, já que ela passará meses fora. Sardinha tenta tranquilizá-la, mas Solange permanece inquieta, sentindo que algo entre eles pode não sobreviver à distância. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Enquanto isso, Celina, Odete e Eugênio acabam encontrando Heleninha em uma situação preocupante. Eles a veem embriagada, totalmente desorientada, em um estado lamentável. A cena choca a todos, especialmente Celina, que fica apreensiva com o comportamento da jovem. Heleninha, entregue à bebida, demonstra que ainda está lidando de maneira destrutiva com seus conflitos internos e as dores do passado. O episódio marca um momento difícil para todos os envolvidos. Raquel se vê dividida entre o alívio de esclarecer as coisas com Heleninha e a tristeza de rever Ivan. Ivan, por sua vez, se sente frustrado com a aproximação da filha com Raquel, e Heleninha, cada vez mais vulnerável, parece estar se afundando em uma espiral de culpa e desespero. Leila questiona seu papel na vida de Renato, e Solange teme que seu relacionamento com Sardinha esteja por um fio. Ao final, os caminhos de cada personagem seguem entrelaçados, mas cheios de dúvidas, mágoas e segredos que ameaçam vir à tona a qualquer momento. Afonso tenta disfarçar a tristeza, mas não consegue esconder o vazio que sente com a partida de Solange. Mesmo assim, ele se esforça para sorrir e comemorar a oportunidade única que ela conquistou. Ela merece o mundo, murmura, com um misto de orgulho e melancolia, enquanto observa a mala dela sendo colocada no carro. A viagem para a Espanha representa um novo começo para Solange, mas, para ele, é o início de uma saudade silenciosa. Enquanto isso, Heleninha conversa com Eugênio, revelando uma de suas maiores inseguranças: o medo de falar em público. Sinto que minha voz some quando todos me olham, confessa com um olhar ansioso. Eugênio, sempre atento, tenta tranquilizá-la, incentivando-a a acreditar mais em si mesma. Você tem muito a dizer, Heleninha, e o mundo precisa ouvir, diz, com ternura. Em outra parte da cidade, Renato decide confrontar Odete, movido pela desconfiança.
Ele quer saber se foi ela quem conseguiu o emprego para Solange. A pergunta é direta, mas Odete, como sempre, responde com frieza e evasivas. Não costumo desperdiçar tempo com assuntos pequenos, diz, cortante. Renato, porém, não se deixa enganar. Seu instinto lhe diz que Odete está, mais uma vez, manipulando as peças no tabuleiro. Na casa dos Reutemann, André surpreende a família ao anunciar que viajará com Tiago e o pessoal da hípica. A notícia é recebida com surpresa, mas ele garante que é uma boa oportunidade para Tiago se divertir e fortalecer os laços com os colegas. Vai ser bom para ele. E para mim também, afirma André, tentando disfarçar um certo incômodo com os últimos acontecimentos. Enquanto isso, Heleninha e Ivan têm um reencontro inesperado. O clima entre os dois é carregado de lembranças e mágoas do passado, mas também de carinho. Há um silêncio incômodo entre eles, interrompido por um breve sorriso nostálgico. Nenhum dos dois sabe exatamente o que dizer, mas ambos sentem que, talvez, aquele reencontro seja o prenúncio de algo novo. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo que irá acontecer em Vale Tudo. Solange, com lágrimas nos olhos, embarca rumo à Espanha. Ela se despede emocionada, agradecendo a todos que acreditaram nela. O futuro é incerto, mas ela parte com esperança no coração. Enquanto isso, Maria de Fátima arma discretamente para se aproximar de Afonso. Com sua habitual astúcia, ela começa a frequentar os mesmos lugares, buscando qualquer oportunidade para chamar a atenção dele. O mundo dá voltas, sussurra, confiante em seus planos. Em paralelo, Vasco comete mais um erro grave. Perde todo o dinheiro da pensão do filho no jogo. Desesperado, tenta esconder a situação, mas sabe que será difícil evitar as consequências. No quiosque, Sardinha observa Raquel com atenção e nota algo intrigante. Ela tem o mesmo sobrenome de Maria de Fátima. Desconfiado, ele começa a ligar os pontos, pressentindo que há mais nessa história do que aparenta. O clima vai esquentar entre Solange e Maria de Fátima. O que parecia ser o início de uma amizade promissora se transforma rapidamente em rivalidade explosiva, marcada por desconfiança, mentiras desmascaradas e muitos ciúmes. A farsa da vilã finalmente começa a ruir, revelando sua verdadeira face. Tudo começa quando Sardinha faz uma descoberta que muda o rumo da história. Ele descobre que Raquel, a humilde vendedora de sanduíches na praia, é, na verdade, mãe de Maria de Fátima. A revelação pega Solange completamente de surpresa. Até então, ela acreditava na imagem sofisticada e glamurosa que Fátima sustentava com tanto empenho. Afinal, a jovem se hospedava em um dos hotéis mais caros do Rio de Janeiro e vivia comprando roupas de grife, como se fosse herdeira de uma fortuna. Mas Sardinha, ela tinha uma grana. Lembra? A Fátima estava no Copacabana Palace. Vivia desfilando com roupas caríssimas, argumenta Solange, tentando entender a contradição. Sardinha, por sua vez, deixa claro que não faz ideia de onde vinha tanto dinheiro e reforça que a mãe da moça é uma mulher simples, que trabalha honestamente vendendo sanduíches na praia. Tô passada, solta a diretora da Tomorrow em choque com a verdade. Enquanto tenta digerir a informação, Solange também percebe que há algo mais que a incomoda. A aproximação suspeita de Maria de Fátima com seu namorado, Afonso. A ausência temporária de Solange, que foi enviada para Madrid graças a um plano arquitetado por Odete, parece ter sido a brecha perfeita para Fátima avançar sobre Afonso. Incomodada com a situação, Solange decide ligar para a amiga e tirar satisfações. Você tá super investindo no triatlon do meu namorado, né? Dispara. Do outro lado da linha, Fátima tenta manter a pose e se faz de ofendida. Nossa, que jeito de falar, Solange, fiquei até meio... Mas a diretora da Tomorrow já não está mais disposta a engolir as desculpas da aspirante à influenciadora. Eu achei estranho mesmo, ainda mais depois do que o Sardinha me disse. Sem rodeios, Solange revela que sabe de toda a verdade sobre a origem humilde de Fátima e a mentira sobre a mãe milionária. Tentando se defender,
Fátima adota o papel de vítima e rebate. Eu acho que você não faz ideia do que foi a minha vida e podia ter mais empatia. Só isso. Mas se você não tem, eu também não tenho que ficar me explicando. Eu tô ocupada aqui. Preciso desligar. Apesar do confronto, Maria de Fátima continua firme em seu objetivo e, sem vergonha, aproveita a viagem de Solange para se insinuar ainda mais para Afonso. Durante uma prova esportiva, ela chega a posar ao lado dele e publicar uma foto nas redes sociais, como se fossem íntimos. A imagem logo se espalha e Solange, mesmo longe, não deixa passar em branco. Irritada com a ousadia da rival, Solange deixa um comentário direto na publicação. Vai, meu amor, aqui de longe, mas sempre perto, te amo. A mensagem soa como um alerta e, claro, deixa Fátima furiosa. O embate entre as duas marca uma das viradas mais esperadas da novela. Solange, que sempre acreditou na amizade e no bom caráter de Fátima, finalmente enxerga quem ela realmente é. E Maria de Fátima, como boa vilã, segue manipulando situações para se beneficiar, mesmo que isso custe a confiança de quem acreditou nela. A partir daqui, a rivalidade entre as duas promete crescer ainda mais, trazendo novos desdobramentos para a trama. A máscara de boa moça caiu, e a guerra entre Solange e Maria de Fátima está só começando. Celina reúne Afonso e Heleninha para um pedido sincero. Que ambos aprendam a aceitar Odete como ela é. Ela pode ser dura, às vezes difícil, mas é a mãe de vocês. E no fundo só quer ser amada e compreendida, diz Celina, com voz firme, mas carinhosa. Tocada pelas palavras da amiga, Odete se aproxima, emocionada, e surpreende a todos ao abraçar Afonso. O gesto inesperado quebra parte da resistência dele, e por um instante, a tensão entre mãe e filho parece se dissolver. Enquanto isso, Solange, cada vez mais engajada em causas sociais, convida Raquel para integrar uma campanha nacional de empreendedorismo voltada a mulheres de baixa renda. Raquel, honrada com o convite, se emociona e aceita o desafio. Vai ser uma honra participar de algo tão transformador, Solange. Pode contar comigo. Responde, determinada a fazer a diferença com sua história de superação. No entanto, nem todos os momentos são de harmonia. Marco Aurélio, com semblante carregado, demonstra preocupação com a integridade emocional de Cecília. Ele teme que certas decisões impulsivas da jovem possam levá-la a sofrer ainda mais. Ela está fragilizada e precisa de proteção, não de pressão. Comenta com um amigo próximo, deixando clara sua inquietação. Em outra frente, Odete tenta se reaproximar de Renato e pede um favor, mas ele, firme, se recusa a atendê-la. Você sempre aparece com segundas intenções. Me desculpe, mas não vou fazer parte disso, responde ele, mantendo sua postura crítica diante das manipulações de Odete. Enquanto isso, Laís e Cecília saem em busca de Sarita, preocupadas com o desaparecimento repentino da moça. Elas percorrem lugares conhecidos, conversam com pessoas próximas e seguem pistas, determinadas a encontrá-la. Em um momento íntimo e de grande delicadeza, Raquel acalma Maria de Fátima, que está aflita com a possibilidade de seu segredo ser revelado. Pode ficar tranquila, Fátima. Eu não vou contar a Solange que você é mãe dela. Essa verdade cabe a você decidir quando e como revelar, garante Raquel, com compreensão e respeito. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Mas os bastidores continuam movimentados. Em uma conversa reservada, Odete confidencia a Maria de Fátima que conseguiu uma oportunidade de trabalho no exterior para Solange, algo que a manterá fora do Brasil por 4 meses. É a chance perfeita para afastá-la de tudo o que pode atrapalhar os nossos planos, diz Odete, calculista, revelando mais uma de suas estratégias para manter o controle da situação. Sem saber da verdadeira intenção por trás da oferta, Solange conta animada a Afonso sobre a proposta que recebeu. É um projeto incrível. 4 meses fora, trabalhando com líderes internacionais. Pode ser o início de algo grandioso, diz, cheia de entusiasmo. Afonso sorri, orgulhoso, mas uma sombra de dúvida cruza seu olhar, pressentindo que nem tudo pode ser tão simples quanto parece. Odete Reutemann, conhecida por sua frieza, arrogância e visão implacável sobre negócios e relações pessoais, a poderosa empresária será forçada a encarar seus próprios limites emocionais ao descobrir que cometeu uma injustiça grave contra o próprio filho, Afonso.
A situação começa a se desenhar quando Marco Aurélio, após semanas de investigação interna na TCA, finalmente tem provas concretas sobre o vazamento de informações sigilosas da empresa à imprensa. Desde o início da crise, Odete não hesitou em culpar Afonso, chegando a humilhá-lo publicamente e colocando sua posição na empresa em risco. Para ela, era impensável que qualquer outro membro do conselho ou da diretoria tivesse capacidade, ou coragem, de traí-la. Mas Marco Aurélio, que também teve sua lealdade colocada em dúvida por Odete no passado, decide agir com frieza e justiça. Ele procura a empresária em sua casa, num momento em que ela acredita já ter encerrado o assunto e a confronta com documentos irrefutáveis. Eu tenho certeza absoluta agora, Odete. Não foi o Afonso. A culpa pelo vazamento é de outro executivo já demitido. Está tudo aqui. Os e-mails, os registros de chamadas, os acessos aos arquivos confidenciais. Ele estende a pasta com os relatórios. Odete, que mantinha o olhar firme e desafiador, hesita. Há um instante de silêncio tenso. Ela pega o material, folheia algumas páginas e, aos poucos, seu semblante muda. As palavras de Marco Aurélio ecoam em sua mente. Pela primeira vez em muito tempo, Odete não tem uma resposta pronta na ponta da língua. Você está me dizendo que eu acusei o meu filho injustamente? Sim, e o pior, você destruiu a confiança dele. Não sei se isso dá para consertar. A fala de Marco Aurélio é dura. Ele se despede sem esperar resposta, deixando Odete sozinha com os papéis sobre a mesa. A mulher, acostumada a controlar tudo e todos, parece pela primeira vez desarmada. Ao longo do dia, Odete evita encontros, desmarca compromissos e se tranca em seu escritório particular. Sozinha, encara o espelho com olhos marejados. Em um momento de introspecção, ela murmura para si mesma: ser traída por um filho ou acusar injustamente um filho de traição. Às vezes é difícil escolher entre duas tragédias. A frase, dita com a voz embargada, revela uma Odete que poucos conhecem, vulnerável, humana, em conflito. Ela se senta, encara os papéis mais uma vez e leva as mãos ao rosto. As lembranças da conversa ríspida com Afonso dias antes voltam com força. Você nunca confiou em mim, mãe. Nunca! E sabe por quê? Porque você não confia em ninguém, nem em você mesma. As palavras de Afonso, ditas num rompante de dor e frustração, ecoam como punhaladas. Odete havia se convencido de que, ao assumir o papel de mulher de ferro, estava protegendo a família e os negócios. Mas agora, sozinha e tomada pelo arrependimento, percebe que esse escudo rígido afastou as pessoas que mais deveriam importar. Minha reputação como mãe já é tão ruim, que nesse caso estava me dando conforto. Talvez fosse mais fácil acreditar que ele era culpado. Assim eu não precisava lidar com a possibilidade de estar errada, de ter sido injusta. Numa atitude raríssima, Odete folheia um antigo álbum de fotos. Encontra imagens de Afonso ainda criança, abraçado a ela em momentos felizes que pareciam esquecidos. Sorri de forma melancólica. É como se visse pela primeira vez o filho como ele é. Um homem que sempre buscou seu amor e reconhecimento, mas encontrou portas fechadas. Mais tarde, ao anoitecer, Odete caminha pelo jardim da mansão. Ao longe, observa Afonso chegando. Ele veio apenas para buscar alguns documentos esquecidos, mas hesita ao ver a mãe parada, o olhar distante. Afonso, ela diz com uma suavidade que o surpreende. Se veio me acusar de novo, poupe seu tempo. Eu não tenho mais nada a dizer. Eu sei que errei. A resposta dela vem rápida, como uma tentativa de impedir que ele vá embora. Afonso para, surpreso. Odete nunca havia reconhecido um erro de forma tão direta. Eu julguei você sem provas. Me deixei levar pela raiva, pela minha desconfiança. E talvez por medo também. Medo de perder o controle. Medo de admitir que falhei como mãe. Ele respira fundo, sem saber o que dizer. Pela primeira vez, vê sinceridade nos olhos dela. Eu não estou pedindo que me perdoe agora. Talvez você nunca me perdoe. Mas precisava te dizer que me arrependo e que lamento profundamente ter duvidado de você. Silêncio. Um silêncio carregado de mágoa, mas também de algo novo, a possibilidade de um recomeço. Nunca esperei ouvir isso da senhora, diz Afonso com um misto de dor e alívio. Talvez ainda haja tempo para tentar consertar as coisas. Odete sorri, tímida, quase imperceptivelmente.
Não é o sorriso da empresária altiva, mas o de uma mulher que finalmente compreendeu o valor do amor, mesmo que tarde demais.